Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da primeira temporada do podcast do Movimento Maternar. O nosso encontro tão especial para mães tentantes, para quem se importa com uma mãe. Esse é o nosso momento de levar informação de qualidade até você. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, o corpo da mãe. Dividindo esse momento comigo, duas integrantes do Movimento Maternar, tá? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto com as nossas queridas Lorena, que é cirurgiã plástica. Seja muito bem-vinda, Lorena. É um prazer dividir esse momento com você. Obrigada, Lu. É sempre um prazer estar aqui com você. Você sabe disso. A gente adora conversar, vai ser um papo bem legal. Perfeito. E também dividindo a bancada aqui comigo hoje, a Karine, que é dermatologista do nosso Movimento Maternar. Obrigada pelo convite, Lorena. Sempre é um prazer dividir aqui essa bancada com você, com a Lorena. E vai ser um prazer esse bate-papo. Acredito que a gente vai ter muito a agregar de informações que vocês vão adorar. Tenho certeza disso. A gente vai conversar sobre esse corpo da mulher, sobre essas mudanças, né? Eu acho que esse é o intuito do Movimento Maternar. Criar um legado de promoção de saúde física e mental materna. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso. Essa mudança, ela é impactante para todas as mães. Ela não é impactante. Vou começar pela gestação. Pode ser, meninas? Claro. Então, assim, Lô, qual é a mudança desse corpo da mulher durante a gestação? Quais são as principais mudanças desse corpo? Na verdade, assim, né, a gente até questionou a mudança por trimestre, né? A gente pode falar um pouquinho, assim, no primeiro trimestre a gente não vê grandes mudanças no corpo da mãe. É mais uma questão mesmo de... mexe mais com o psicológico do que com o físico, né? Normalmente a mãe sente um pouquinho a mama mais aumentada de tamanho, mais enrijecida por conta da produção de leite. Do segundo trimestre em diante, a mãe já começa a ter as transformações, né? A barriga realmente começa a crescer, a mama começa a aumentar de tamanho. No finalzinho, se a mulher ganhar muito peso, ainda pode surgir as temidas estrias no abdômen. Então, são todas essas alterações que assustam realmente a mulher, porque muda muito rápido. Parece que 9 meses é um tempo muito longo, mas para tanta mudança é um período muito curto. Perfeito. Karine, e esse corpo da mulher, essa pele da mulher durante a gestação, ela também muda? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? A pele, eu acho que é um dos órgãos da mulher que mais muda pela alteração hormonal que sofre durante a gestação. Primeiro, a paciente já queixa um pouquinho da pele ficar mais ressecada. Em alguns pacientes, pode até ter um período desse pico hormonal, ter um pouco de acne no primeiro trimestre, e aí, com o passar do tempo, pela regulação hormonal, tende a melhorar. É comum muitas pacientes relatarem das pintas, os névoos que a gente tem, por questão hormonal, eles aumentarem de tamanho, ou até mesmo surgirem novas lesões, totalmente benignas, que é bem comum. Esse ressecamento que a gente sempre orienta, usar um bom hidratante para a gente poder estar hidratando essa pele, que a gente vê com estiramento, principalmente de abdômen, peito, a questão do quadril, que é as regiões que podem surgir as estrias, né? E a gente, usando um bom hidratante, sempre com boas recomendações médicas, para ter uma segurança para esse bebê. Acho que basicamente são essas que os pacientes mais relatam. Também, né, Karine? A questão das Filtros manchas. solares. A melasma, as manchas que elas costumam aparecer aí entre o primeiro trimestre e costuma regredir, muitas elas ficam muito desesperadas no início, com melasma aumenta, aparece mancha, mas graças a Deus 30% dos casos eles regridem após a gestação. Perfeito. Meninas, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Todas as mulheres, né, a gente passa por um imaginário de que precisam gostar do seu corpo enquanto estão grávidas. Por quê? Há templo sagrado, está gerando uma nova vida, mas nem todas as mães gostam do seu corpo durante a gestação. E muitas são impactadas psicologicamente por isso. Não gostam de tirar foto, né, não gostam de se ver no espelho, têm dificuldade com a relação com o parceiro ou com a parceira. Costumam romantizar muito o período, né, da gestação. E quando a mulher se sente retraída, você acha que ela tá estranha. Como assim esse romance todo que fala que a gestação é um período maravilhoso e eu não tô bem? Será que eu tô com algum problema? E aí começa essa parte psicológica também a influenciar muito nas gestantes. Perfeito. Vocês conseguem perceber isso no consultório? Dessas mães que chegam para vocês? Eu sei que você acaba, Lorena, pegando um pouquinho antes essas mães, não gestantes e depois do pós-parto, mas vocês percebem, vou começar com a Karine para depois jogar para a Lorena. Você consegue perceber, Karine, essas mães chegam de fato ao consultório reclamando desse corpo durante a gestação?
claro, elas sentem, principalmente essas mães que são mais focadas, né, em atividade física, e aí acaba aumentando um pouquinho o peso, e isso impacta mais no pós-parto, né? Até a paciente, né, voltar a ter o seu peso normal, aquelas temidas estrias que acaba, às vezes, surgindo em paciente que acaba aumentando um pouquinho de peso, e aí ela já quer algum tratamento. A cicatriz cesariana, né, Lorena, que acaba incomodando muito as pacientes, até pelo fato delas estar preferindo hoje em dia mais o parto normal, por questão da cicatriz. Perfeito. Lô, quer acrescentar? Olha, eu falo que a gestação é o único período da vida da mulher que a gente gosta de estar barriguda. Ponto. Então, assim, realmente, assim, impacta porque são muitas mudanças, né? E realmente, hoje em dia, você vê muitas mulheres com busca de corpos perfeitos e tal. E quando ela entra numa gestação, é um impacto direto sobre a autoestima dela. Mas, realmente, assim, a procura maior, eu acho que você nota as mudanças, mas o impacto maior vem realmente quando o neném nasce e você se olha no espelho e fala, e agora, quem sou eu? A questão da flacidez do seio, né, Lorena? Muita. Que as pacientes queixam, que incomoda, né, devido à amamentação. Não, muitas delas, nossa, mas meu peito era lindo, olha como é que tá, calma. E a busca por tratamento, seja de estria ou de tratamento, né, da mama, do abdômen, eles costumam ser muito precoces. Eu falo, calma, você tá no período mãe, você precisa de um tempo pro seu corpo recuperar. Se ele levou 9 meses pra mudar, ele vai levar no mínimo 1 ano pra tentar se recuperar. A flacidez, celulite que elas procuram, e pelo fato da perda mesmo muito de proteína que elas têm durante aquele período de lactação. Acaba que o bebê consome bastante a proteína. Antes de a gente fazer, então, esse gancho dessa mudança pro puerpério, vamos focar aqui pra gente fechar esse primeiro encontro com essa fala dessa mulher da gestação. Quais são os cuidados que ela deveria ter com o corpo e com a pele nesse momento da gestação, Lô? Sensacional essa pergunta, porque eu acho que toda mulher que tá em casa fala, olha, eu quero engravidar. Primeira coisa, gente, não engravide acima do peso. A maior parte dos impactos que a gestação leva no corpo da mulher não é exatamente da gestação. É uma paciente que engravida com 10, 15 quilos de sobrepeso. E aí a gente sabe que quando a gente está grávida, a gente não pode mais emagrecer. Aí é daí para cima. Então, uma mulher às vezes ganha mais 20 quilos. Então, é a questão do peso, é a questão dos hábitos saudáveis, a prática de atividade física, ela ajuda na recuperação mais rápida, né, desse corpo, tanto no pós-parto quanto durante a gestação. Uma mãe que vai preparada para uma gestação, ela sai melhor de uma gestação. Então, às vezes eu acho que é desinformação, a pessoa acha que tá grávida tem que comer por 2, gente, não é bem assim, não. Isso é um mito antigo, né? Eu lembro, a minha mãe fala muito isso, quando ela tava grávida, ela falava, todo mundo falava, mas pode comer por 2. E aí ela foi comer tudo que ela podia e que ela não podia. Exatamente. Aí depois um vai embora e os 2 pesos ficam todos pra você, entendeu? É mais ou menos isso. Então eu acho que esse preparo físico da mulher, dela realmente, assim, a gente não se prepara pra fazer uma viagem, a gente não se prepara pra coisas importantes, por que não preparar o corpo pra uma coisa tão importante que é uma gestação? E durante a gestação, é uma coisa interessante falar, se a mulher já tem o hábito de atividade física, ela pode manter. Agora não adianta a mulher ficar grávida, nunca fez nada, era sedentária, agora eu vou fazer musculação. Aí já passa a ser risco. Então é preparar realmente esse corpo para receber esse bebê, para as mudanças que vão vir, porque nem sempre elas são negativas, elas são muito positivas também, entendeu? Até mesmo com a cicatriz cesariana, com tudo, se é uma mulher preparada física e psicologicamente, ela leva essa gestação de forma muito saudável. Perfeito, Karine. E a pele dessa gestante? Como preparar essa pele? Para esse estiramento do peso, da mudança da barriga? Alguma dica assim, fundamental para isso? Primeiro passo, como, né, eu já disse anteriormente, hidratação. Hidratação é fundamental para a gente prevenir contra as manchas também, que o ressecamento da pele causa as manchas, e para a gente proteger essas fibras elásticas que vão estar aumentando aí com esse aumento de peso, aumento do seio, aumento do abdômen. Fotoproteção sempre é muito importante. E o importante é saber que não são todos os protetores solares que os pacientes podem usar. Hoje a gente está muito nessa questão de a gente usar produtos mais limpos. Na gestante também é importante, porque tudo que a gente passa na pele tem uma absorção para o bebê. Então a gente tenta orientar um protetor solar mais físico, deixa os químicos mais de lado. É fácil a gente encontrar na embalagem, tem falando dos protetores físicos, acaba encontrando também os que tem com cor, que já é uma proteção física. Protetor para prevenir a questão das manchas e essa pele.
E também tem muitos pacientes que não sabem que a gente pode usar medicações como ácidos para prevenir as manchas, como uma vitamina C, tem ácido hialurônico, alguns produtos que já vão ajudar a mulher. Tem sua rotina de skincare, mesmo na gestação, não precisa abandonar. Só que sempre é ideal procurar um médico, um especialista, para estar orientando qual produto que ela deve estar usando nesse período aí da gestação. Perfeito, meninas. Acho que a gente conseguiu fechar bem esse primeiro momento, né, dessa mãe que seria a gestação. Eu acho que vale ressaltar uma coisa muito importante. Você não precisa gostar do seu corpo durante a gestação. Às vezes a gente precisa falar isso. Olha, eu não estou gostando de estar grávida. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente quebra tabus e a gente acaba muitas vezes percebendo que eu não estou sozinha. Aquela outra mãe também não gostou. E isso diminui uma palavra que eu particularmente não gosto, mas vou usar aqui, culpa. Porque parece que ao não gostar do meu corpo durante a gestação, eu não estou gostando de estar grávida. De ser mãe. De ser mãe. E isso não tem essa correlação, né? Muitas vezes eu não estou feliz com as mudanças com o que está acontecendo, mas eu estou super feliz por estar gerando o meu bebê. E poder falar, trabalhar essa questão, entender o que essa autoimagem está dizendo. Por isso, a importância do pré-natal psicológico também nessa fase, para poder trabalhar a respeito disso. Porque muitas vezes podem ser questões que aconteceu durante a gestação, mas podem ser questões anteriores, né? Por resquícios de outras coisas que foram vivendo ao longo de uma vida. Então, assim, que você possa falar, que você se sinta acolhida, né? Nesse eu não estou bem com o meu corpo. Buscar ajuda para melhorar, para potencializar, para viver essa gestação de uma forma mais leve, real e possível, mas também respeitar, né? E se acolher. Eu acho que isso é muito importante, ser acolhida. Tá tudo bem não gostar, a gente vai caminhar com ela, é um período que passa, né? E quando passar, ou dentro desse período, a gente vai encontrar a melhor forma de você viver esse período. Vocês concordam comigo, meninas? Super concordo. E lembrar que ela também tem que se cuidar, não é só focar no bebê que tá ali gerando. Ela também tem que continuar com seu autocuidado, não focar só no bebê. Não esquecer que atrás de uma mãe tem uma mulher aí também, Exatamente. que tem desejos, que às vezes não se sente atraída e acha que o marido, nossa, ele tá olhando pra mim, deve ser porque eu tô feia. E às vezes nem é, ele tá achando lindo aquilo ali, mas realmente é aquilo que às vezes como ela não tá feliz, tudo passa a ser um motivo. Perfeito. Pegando esse gancho, entrando na segunda fase então desse corpo feminino, que seria o puerpério. Antes de existir uma mãe, existia uma mulher. Né? Então, assim, hoje, Lô, quais são as principais queixas dessa mulher no pós-parto sobre o seu corpo? Assim, se a gente pudesse botar de longe o abdômen. O abdômen realmente incomoda bastante. É a diástase, né? Que é aquele afastamento dos músculos, que dá a impressão de que a mulher ainda tá grávida. E sempre vem, conta essa piadinha assim: você acredita que me encontraram e perguntaram, nossa, você tá grávida de novo? E na verdade ela tava só num período de pós-parto, porque tem gente realmente que tem umas diástases bem importantes, então, que o tratamento é cirúrgico. A flacidez de pele, que a gente sabe que por mais que vá na academia, malha, faz dieta, aquela flacidez de pele, ela não volta 100%. Em alguns casos, quando vem acompanhada de estria, aí ela não volta mesmo. A gente fala que estria é uma pele que foi esgarçada ao extremo. Então, ela como se ela tivesse uma cicatriz ali, ela não vai voltar, ela não vai regenerar. Então, a mulher passa a ter vergonha de botar um biquíni, vergonha de sair com o marido, ele olhar. Então, incomoda bastante. E número 2 é as mamas, de fato, né? As mamas, a mama sofre muito durante a vida da mulher, independente da gestação, né? Vai menstruar, o peito incha, aí passa, o peito desincha, a gente engorda, o peito cresce, a gente emagrece, o peito diminui, a gente fica grávida, o peito triplica de tamanho. Aí você passa por todo aquele período de lactação, aí depois realmente a mama tende a ter uma mudança. Agora, interessante falar, a mudança maior na mama, o abdômen não tem jeito, porque o bebê vai crescer, mas da mama, eu noto em geral que ela tá mais ligada ao peso que a mulher ganha do que sim a amamentação. Então, assim, gente, podem amamentar. Peito não cai por conta de amamentação. Mas, se você conseguir manter um peso ideal, é interessante porque a mama ela é composta de gordura. Então, ela já vai ter um aumento de tamanho pela produção de leite. E se ela tiver um aumento de tamanho pela produção de leite, mais pela gordura que você ganhou de peso, aí realmente a mama tende a ceder com mais facilidade. Então, assim, eu sou totalmente a favor da amamentação, que eu acho que realmente ajuda, né? Assim, eu não tive esse benefício, de fato, eu falo isso, não é a primeira vez que você me pergunta isso. Eu amamentei horrores meus filhos, 1 ano cada um, amamentação exclusiva, tudo que e não perdi peso. Então, assim, é uma coisa que
que deixa muita mulher frustrada. Mas eu só amamentei, todo mundo falou que eu ia secar. Eu também tô no time que engordei. Porque é um período de angústia, é um período que você tá trancado em casa com o menino, sem dormir. Então, e amamentando, a amamentação no início é uma coisa desconfortável e tal, mas eu não tive o benefício do emagrecimento. Mas o benefício vai muito além do emagrecimento da mãe. É o laço que você cria com o filho, é a questão nutricional, a questão de anticorpos pro bebê. Então, eu assim, mesmo a pessoa achando que o peito caiu que amamentou, eu acho que não, gente. Eu acho que tem mulheres que nunca amamentaram o peito, já tem uma queda, então essa questão é a lei da gravidade, né? Perfeito. Karine, e os cuidados na pele, no puerpério e na amamentação? Alguma dica importante, o que você percebe no consultório? Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? A gente observa que aí com mais ou menos uns 3 meses é quando a mulher consegue se olhar, ela começa a voltar aí ao consultório. Doutor, e agora? Olha a minha situação. Minhas manchas aumentaram, o melasma aumentou, minha flacidez e celulite, meu cabelo tá começando a cair. E agora, o que eu faço? Me ajuda, estou me sentindo destruída. E é nessa hora que a gente acolhe essa paciente, essa mãe, que a gente, como mãe, já passou, sabe como é que é. E aí a gente começa a introduzir aquela rotina dela, de uns cuidados, a hidratação, a estria. Tem alguns produtos que a gente pode já começar a fazer. Os procedimentos a gente já pode começar a introduzir. Só quando a paciente está grávida que a gente mesmo contraindica. Mas pós-parto, todos os procedimentos já são liberados, exceto peeling, ácidos fortes que a gente aplica nessa pele pela absorção da amamentação que pode passar pelo leite materno e passar para o bebê. Então, fora isso, os procedimentos a gente pode fazer, parte de tecnologias que é muito bem-vinda, né? E a rotina aí de cuidados, fotoproteção sempre, produtos para hidratar essa pele. E aí a paciente vai voltando à sua rotina. Perfeito. Karine, vou pegar. Só essa, assim, eu acho que assim, como a gente recebe essas mães muito chateada, muito angustiada, eu acho que eu tento sempre acalentar em relação ao tempo. Independente de qualquer coisa que a gente fizer, o tempo tá a favor dela. Então, assim, com 1 ano, as manchas do melasma vão clarear na maior parte das vezes. A mama vai desinchar, a diástase volta um pouco, pode não voltar. Então, assim, a mãe precisa também entender que existe esse tempo para ela. Que ela não pode se cobrar tanto de estar linda, maravilhosa com um bebê de 3 meses. Sim. Não somos a Virgínia. Vamos lá. Não dá. E é uma realidade utópica também. Entendeu? Aquela mulher, eu sempre falo assim, comercial de margarina, né? A mãe na maternidade plena sentada para receber as visitas. Comercial de margarina, aquilo que hoje tudo é bonitinho. A gente tá totalmente desplena naquela hora ali, escabelada. Mas porque as pacientes acham que quando ela tá amamentando, elas não podem fazer nada. Então, quando elas começam, por mais que não sabe que o tempo vai ser a favor, mas quando a paciente começa a voltar a ter mínimo de cuidado, se sente bem. Nossa, doutora, só de passar aquele creme já tô me sentindo melhor. Só de eu acordar e começar com a minha rotina de skincare, eu já tô outra. Perfeito. Parece coisas mínimas, mas aquela mãe tem aqueles 5 minutos para ir na frente do espelho, lavar o rosto, fazer uma boa higienização do rosto, passar um filtro solar e sentar do lado de fora e fazer ufa, já é muita coisa. A mãe que consegue escovar o dente, ela já tá feliz. Exato, e é um cuidado, e eu acho que é a importância também da rede de apoio, né? Tá visualizando isso, essa necessidade dessa mãe. Eu falo assim, primeiro a gente romantizou muito a maternidade. Depois a gente passou por uma fase, a gente escandalizou muito a maternidade. Onde como se tudo fosse horrível na maternidade. Eu acho que a gente agora tá entrando numa fase onde a gente tá buscando o equilíbrio, né? Que há os seus desafios, mas há os seus sabores. E eu acho que é isso importante da gente deixar aqui hoje claro. Olha, o que a gente tá querendo falar aqui hoje com esse podcast é que essa mãe que tá aqui hoje, em qualquer fase, porque a gente vai ampliar as fases. Calma para quem tá em casa ouvindo a gente aí, ou dirigindo agora no trânsito, a gente vai ampliar, mas eu acho que isso é importante, é a gente resgatar essa mulher. Mas antes da gente falar desse resgate, Karine trouxe um ponto que eu acho que, eu não vou falar assim, eu não sei se é o top 10 das perguntas, mas eu acho que é uma das principais. Mito ou verdade? Cabelo cai no pós-parto? Cai, eu acho que a gente pode contar no dedo a mãe que não teve essa queda de cabelo aí nesse período entre do 3º e 4º mês do nascimento do bebê. Todo por essa questão hormonal, a gente tem um eflúvio telógeno bem importante, onde com o período da gestação, é engraçado falar isso, que a gente sente que o nosso cabelo tá maravilhoso na gestação. Isso é bem comum. Meu cabelo não cai um fio, meu cabelo nunca teve tão bonito, brilhoso, todo mundo fala que meu cabelo tá lindo. Pela questão hormonal, o cabelo tá ótimo. A mãe ganhou esse bebê,
começa a alteração hormonal, a queda dos hormônios, terceiro, quarto mês começa essa queda. E aí a gente chama do eflúvio telógeno, onde todos aqueles que iam cair ao longo do tempo, naquele período da gestação, cai tudo de uma vez. Então a paciente se assusta. E aí eu sempre gosto de tranquilizar os pacientes que isso vai passar. Tenha calma, geralmente aí de uns 3 a 4 meses tende a normalizar. E a gente sabe que se a gente entrar com os nutracêuticos, uma alimentação saudável, a gente consegue ter uma recuperação mais rápida desses fios, até mesmo por eles nascerem mais saudáveis. E aí a gente entra com alguns nutracêuticos, até mesmo no pós-parto, a obstetra e a ginecologista já deixa para poder estar prevenindo e melhorando, mas assim, mesmo a gente tomando todos os nutracêuticos, vão cair. Às vezes cai um pouco menos, ou até tem esse período mais curto e tende a parar de cair mais rápido. Ok. Para essa mãe que tá ouvindo a gente agora, tem algum shampoo, condicionador, tratamento que seja mais acessível, vamos colocar assim, a gente não precisa falar de marca, pesquisar também não tem problema, mas assim, que a gente possa, algum específico para isso? Para queda de cabelo, infelizmente não. Então seria uma suplementação vitamínica. Vitamínica. É disso oral, que a gente tá falando. E uma nutrição adequada, né? A maior parte das vitaminas estão na comida. Então, assim, a amamentação em si, além de toda a questão hormonal, o bebê, ele realmente expolia a mãe durante a amamentação. Usa muito, então a mãe precisa realmente estar nutrida de alimentação saudável, natural, para que realmente ela consiga repor essas vitaminas. Se ainda assim não for o suficiente, ela repõe por via oral, né? E é legal falar que pode começar a tomar vitaminas durante a amamentação com prescrição médica, por favor, não é por conta própria, nem vão dar dica de qual seja, mas é interessante que seja com acompanhamento, porque nem sempre vitamina é benéfica. Vitamina em excesso faz mal. E até a quantidade. Perfeito. Meninas, saímos do puerpério, estamos caminhando então para essa mãe, uma mãe adolescente ali, né, de um adolescente, uma mãe que tá aí na fase dos 35 até a menopausa. Qual é o cuidado com esse corpo? Qual é o cuidado com essa pele? Vamos começar pelo corpo, Lou? Alguma dica para esse corpo saudável? Vamos lá. Na verdade, hoje em dia, né, que eu acho muito legal, todo mundo tá vendo, como as mulheres mais maduras, principalmente, elas estão tendo um cuidado especial. Então, a gente tá se deparando com mulheres de 50, 60 anos muito bem cuidadas. Então, eu acho que, de fato, vem essa cultura de uma boa alimentação, da prática de atividade física, né? Academia, aquela academia de noite, sabe, Lu? Aquela Aquela que a Lorena fecha a academia, mas é a outra Lorena, não sou eu que vos falo. Exatamente. Então, assim, de fato, né, claro que a cirurgia plástica está aqui para beneficiar muito as mulheres. As tecnologias em relação à qualidade da pele que existem hoje em dia, que não existia há 10, 15 anos atrás, elas estão sensacionais, mas sozinhas elas não fazem milagre. Então, não adianta a gente passar um retrator de pele, fazer uma lipoaspiração e o paciente engordar. Então, eu acho que, de fato, é uma junção de tudo. É o benefício que a cirurgia plástica pode trazer para essas mulheres, para essas mães, né? E é legal você falar assim, mãe de adolescente e tal, é a hora que talvez a mãe se sinta um pouco menos culpada de se cuidar. Meu filho já tá grande agora. Porque quando você tem um bebezinho, você fica ali, ai meu Deus do céu, eu quero fazer, mas eu tenho um neném para cuidar. Então, é uma fase que a mulher se sente um pouco mais à vontade de se cuidar. E eu acho que tem que se cuidar mesmo. A gente quer envelhecer bem, envelhecer bonita e envelhecer principalmente saudável, né? Perfeito. E a pele, Karine? Qual é o cuidado dessa mãe aí nessa casa dos 35 até os 40, 50 anos? É aquilo que a Lorena falou. Hoje a gente está pegando essas pacientes de 35, 40 anos muito bem cuidadas. A gente vê que é um gerenciamento do envelhecimento que elas estão fazendo, justamente pelo fato da orientação estar chegando mais fáceis para essas pacientes, o acesso aos produtos, procedimentos, muita coisa boa no mercado, né? Aquelas pacientes que sabem ter o cuidado de procurar o profissional capacitado, especialista para cuidar, que segue as suas orientações, ela chega no envelhecimento natural, um envelhecimento bonito e se sente bem. Porque eu acho que o segredo, né, assim, Karine, de envelhecer bem, não é você pegar uma paciente de 60 anos e deixar ela com carinha de 20, não. É isso, eu sempre falo que eu já estou Exatamente. Você tá com 60. Exatamente. Super 60. Tá de você chegar mais. E falar, quantos anos você tem? 60. E a pessoa fala, nossa, como você tá bonita e tal. Porque também eu não acho que é um elogio, nossa, tá conservada, né? Você se sente até um palmito, mas é uma questão. O palmito. Mas é uma questão da mulher se sentir bem pra idade. Então a questão é que, assim, em cada fase a mulher tem a sua beleza. Tem uma maturidade que de fato só vem pra gente depois dos 35.
35, 40 anos. E Perfeito. tudo envelhece, não é só a pele, né? Não é só o rosto, é o corpo. Então, não adianta você o tá, cabelo, não adianta você estar com uma carinha aí de 30, né? Com um corpo de 50, 60. Então fica esquisito. Então, hoje em dia, a gente tem que conscientizar essas pacientes que ela tem que fazer um gerenciamento do envelhecimento. Envelhecer bem, natural e compatível com a sua idade. Ok. Tem a cultura também, né? Antigamente tinha uma cultura de tomar sol, as mulheres ficavam no sol, passavam Coca-Cola, fazia aquela... Hoje em dia as mulheres falam, não, a gente já tem uma conscientização muito grande, não só que o sol causa câncer de pele, mas que também o sol envelhece. Hoje, se a gente falar assim, o que mais te envelhece é a exposição solar excessiva. Esses dias circulou muito nas redes sociais também um comparativo das mulheres com 30 a 20, 30 anos atrás, as de hoje, as de 50, né, 60. Então, só de não estar se expondo tanto ao sol, a gente já tem uma melhora desse envelhecimento. Perfeito. Entrando agora, então, nessa mãe que está na menopausa, nessa mãe que está passando por essa transição de ser mãe e avó, né? Eu acho que a menopausa é uma outra fase muito importante para mulher, né? Principalmente para essa mulher em transição para se tornar uma avó. Eu acho que já tem primeiro uma cultura disso, né? Cada vez mais as mulheres estão se tornando avós até mais jovens, né? Fisicamente, mas também há uma fase que essa mulher, ela passa por uma transformação. A mudança do rosto feminino, Da pele. né, é uma coisa que a gente precisa falar muito a respeito disso, porque traz um impacto psicológico nessa mulher, né, desse não reconhecimento. Às vezes, talvez por isso, tantos procedimentos para mudar, né, essa feição. E aí, esse processo da menopausa também vem a uma fase do que elas reclamam muito a respeito do ressecamento, né, dessa pele, de tantas outras questões. Vamos falar um pouquinho sobre esse corpo e sobre essa pele nessa fase da menopausa, os cuidados, o que a gente pode fazer, o que tem de tratamento novo para essa fase, a respeito da cirurgia plástica. Vamos lá, Lu? Vamos lá. Bom, a menopausa realmente ela gera um impacto na mulher surreal. Assim, a gente fala que é como se a gente fosse uma flor e o hormônio fosse a água. Quando tira essa água, que de repente esse hormônio cessa, a mulher seca. De fato, aí você nota o ressecamento de cabelo, o envelhecimento ele passa a ser muito notado. É muito ruim você olhar no espelho e se sentir velho, porque como a gente vai envelhecendo gradualmente, a gente não nota. Agora você olhar no espelho e se sentir envelhecida, e a questão hormonal importante é que as mulheres após a menopausa têm um ganho de peso e uma perda acelerada de massa muscular. Então é aí que entra onde a gente fala, e é uma coisa interessante falar, que a mulher, ela entra na menopausa, mas 9 anos antes dela entrar na menopausa, ela já está no climatério. Então já começa a ter aquelas oscilações hormonais. Então é de fato interessante que a mulher mantenha o hábito. A gente fala muito, bate muito na tecla do exercício físico, mas é porque assim, dos 40 aos 50, se você não fizer absolutamente nada, você já tem uma perda de 10% de massa muscular. É muita coisa. Você já tem uma facilidade de ganhar peso, aí vai indo. A gente vai vindo naquela, vamos dizer, uma avalanche. A mulher já não tá feliz com o rosto, já não tá feliz com a pele, tá tudo ressecado, o ânimo, a disposição, a libido, tudo lá embaixo. Ainda vem um ganho de peso, que é como se fosse uma pá de cal nisso daí. Então, realmente, o que tem de mais novo é a questão, né, da reposição hormonal, que não é feita por nós, deve ser acompanhada pelo ginecologista ou endocrinologista, que tem mais experiência. Não é para todo mundo, mas tem mulheres que se beneficiam muito disso daí. E a questão, assim, de ganho de peso, realmente vem a atividade física, né? Além da cirurgia plástica, que pode, né, tirar um excesso de pele, ajudar com uma lipoaspiração. Hoje em dia as mulheres estão muito bem. As mulheres fazem... Eu já troquei implante de mulher de 78 anos. Eu falei, mas você vai tirar? Ela, não, vou trocar, quero outro. Então você vê que a gente não tá envelhecendo do jeito que a gente tá achando. As mulheres estão ficando bem. A cirurgia de pálpebra também é uma coisa que as mulheres costumam fazer faz muito nessa muito. idade, né, Lu? É face, né? A face como um todo, a pálpebra. A pálpebra às vezes faz até antes, que a pálpebra não tá tão ligada ao envelhecimento. Às vezes é uma questão genética. A mulher já tem a família toda já tem aquele excesso de pele, ela tem mais jovem, mas a face incomoda, né? Aquela sensação de derretimento, que você olha no espelho, parece que tem um bulldog, aí a gente começa a se incomodar realmente com isso daí. Perfeito. E a pele? Karine, a gente falou um pouquinho, né, das pálpebras, de tudo isso. Existe alguma coisa que a gente possa começar antes a se preparar para a menopausa? Ou fazer um uso específico na menopausa de algum tipo de hidratante, alguma coisa específica, algum tipo de tratamento? Eu sempre falo com meus pacientes, se vocês têm alguma coisa para investir e quer investir, invista em colágeno. Sabe que com o passar do tempo, a partir dos 35, 40 anos, a gente começa a perder colágeno. E aí, a cada 10 anos, cada vez mais. Então, vai chegando nessa fase de 60 anos,
a que a gente nota mesmo o colágeno, a perda, a pele vai ficando fina, a gente vê que a paciente pega aquela pele fininha. Puxa, né? E puxa aquela elasticidade, assim, parece. Exatamente, porque lógico que não tem só a pele que envelhece, né? É além a gordura, o músculo, a gente tem a reabsorção óssea. Então, tudo vai caindo. Então, se a gente vai trabalhando nessa parte do colágeno, a gente vai estruturando o rosto e vai melhorando tudo. E aí acaba você sempre tendo um envelhecimento natural do que vocês irem para essa linha de preenchedores com ácido hialurônico. Porque já tem vários estudos que, por mais que falam que o ácido hialurônico ele é reabsorvível, a gente tem estudo aí com 5, 7 anos que ainda tem o ácido hialurônico ali. Principalmente em algumas áreas, pálpebra. A gente vê que, às vezes, 10 anos ainda tem um ácido hialurônico ali. E o ácido hialurônico tem uma questão, né, que às vezes, assim, como a gente está vendo uma invasão muito grande, né, na área de outros profissionais não médicos, então o que a gente nota, né? Até as polêmicas de falar, mas eles não sabem gerenciar o envelhecimento, aí é aquilo que a gente vê, a pessoa faz tipo um streaming, aí vem com o rosto, em vez deles tratarem a flacidez de pele, eles botam volume, aí a pessoa fica com o rosto desse tamanho. Aí fica uma coisa bem estranha mesmo, a face inchada, aquela impressão de que a pessoa tá espichada, mas por volume. Então, que essa coisa esquisita que a gente tá vendo. Então, o que eu falo, você tem que estruturar o seu rosto. Então, eu sempre uso um exemplo nas minhas pacientes, né, que é como se a gente fosse construir uma casa. A gente precisa mesmo estruturar. E aí é que eu falo que a gente entra com os bioestimuladores de colágeno, a gente já entra agora na parte dos tratamentos. Os bioestimuladores de colágeno, que a gente tem os injetáveis e os tecnológicos. Hoje, pelo fato das pacientes estarem um pouco mais assustadas com essas deformidades que a gente está vendo, o mercado das tecnologias aumentaram. Porque com as tecnologias a gente acaba entregando um resultado mais natural e mais duradouro do que essa linha aí de preenchimento. Então, o mercado da tecnologia está investindo muito. Então, a gente tem várias tecnologias no mercado com resultados fantásticos. Os bioestimuladores injetáveis, os bioestimuladores tecnológicos, né, que são as tecnologias, os lasers, que é onde a gente vai estruturar a casa. E aí, os preenchedores é como se fosse o refinamento, né, a pintura da casa, né? A gente fez, já estruturou, mas aí a olheira tá um lábio muito fininho, então a gente vai dando aquele toquezinho final para ficar mais lindo e mais natural. Então, eu falo, vamos investir em colágeno, começar cedo, minhas pacientes de 35 anos, vamos usar 1 por ano, no máximo 2, uma paciente ainda, né, pós-parto, que teve aquela perda, a gente intensifica, e aí a gente gerenciando esse envelhecimento, investindo no colágeno, a gente consegue envelhecer bem, natural e compatível com a nossa idade. Perfeito, meninas, acho que a gente conseguiu fazer aqui um apanhado bem distinto de cada fase dessa vida materna. Para a gente encerrar, eu sei, a gente teria papo aqui para mais 2h30, mas assim, para a gente encerrar o nosso podcast hoje falando sobre autoestima, qual é a importância da autoestima na vida de uma mãe, Lorena? Cara, a autoestima para uma mãe, principalmente, eu acho que não é nem pensando na mãe, é pensando na família. Uma mãe que tá feliz, uma mãe que tá bem, ela tá mais disposta, ela cuida do filho com mais calma. Agora, uma mãe que tá estressada, que tá sozinha, que não tem um apoio, que se sente talvez pouco amada nesse período porque não tem tanto apoio, ela realmente é uma mãe que tende como é que eu vou te explicar? A mexer com esse ciclo familiar, não ficar muito legal porque a mãe não tá legal. Então, eu acho que o foco da autoestima, ele vai muito além da autoestima. Então, assim, e também das mulheres conseguirem enxergar a maternidade com menos culpa. Porque pensa no ser culpada é mãe. A gente acha que a gente for lá fazer uma unha, nossa, que absurdo, tô deixando meu filho em casa. E é 1 minuto que você tira ali pra você se sentir bem, uma caminhada. E é importante, assim, que nessa busca da autoestima feminina, dela se encontrar depois de todo esse processo de maternidade, que ela tenha realmente uma rede de apoio, principalmente do marido, né? Porque o filho é do pai e da mãe, né? Então eu acho que é por aí, mas é bem legal e é bem interessante que as mulheres buscam isso daí. Que com a autoestima vem tudo, né? Tudo vem atrás. Quer complementar, Karine? A autoestima é tudo para todos em casa. E eu falo que essa mãe, né? Essa mulher, ela tem que se cuidar. Ela tem que estar bem para cuidar da família, cuidar do filho. E aí ela tem que procurar ajuda. Eu não tô bem por questão psicológica. Procurar o apoio da psicóloga. Eu tô me sentindo minha autoestima muito baixa, porque olha no espelho não gosto. Procurar um especialista, né, um dermatologista. Nossa, mas essa minha barriga, eu não consigo colocar uma roupa, minha autoestima. Procurar um cirurgião plástico, conversar com ele, ver o que te incomoda e tratar. Hoje, eu falo que não se cuida quem não quer. Não tem mais desculpa. E a gente sabe que a autoestima tá ligada com o psicológico, tá ligada com tudo. Então, a gente tem que estar bem, a mulher tem que se cuidar,
para poder cuidar da família. Perfeito. Só para fechar esse gancho que vocês tão brilhantemente falaram, né, essa questão, a gente acha que, se meu filho estiver feliz, se meu esposo estiver feliz, está tudo bem. Mas a ordem não é essa. Essa mãe precisa estar bem para que o filho esteja bem, para que a casa esteja bem. Né? Se colocar como esse centro de prioridade não é ser egoísta, é dizer eu também. E esse eu também faz uma diferença danada na vida dessa mãe. Meninas, foi um prazer dividir esse momento com vocês. Tá, vou começar pela Karine. Karine, olha, ter você no Movimento Maternar é um prazer. Sabe? Sempre falo isso assim, eu convidei a Karine veio somando com a gente. Então assim, obrigada por ter vindo. Quer deixar alguma dica final desse nosso momento aqui juntas de hoje? Agradecer e dizer que eu sou apaixonada por esse Movimento Maternar e que estamos juntos, todas as mães, o movimento precisar de mim, eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Esse segundo episódio com você certamente foi um presente. Obrigada. Lô, nem preciso dizer, né? É o prazer que eu tenho sempre de estar com você. A Lorena é minha irmã de vida, né? A gente não é filha do mesmo pai e da mesma mãe, mas certamente da mesma alma. Mesmo né? nome, mesmo. Exatamente. Combinaram até os nomes. Combinaram até os nomes. Então, assim, obrigada. Primeiro por você ser a luz que você é, por estar dentro do Movimento Maternar, né? Mas principalmente por trazer sempre essa informação de qualidade, esse apoio, esse empoderamento para as mulheres. Obrigada, Lu. Eu que gosto sempre de estar aqui batendo papo. Eu acho que o Movimento Maternal, o mais legal é que você selecionou a dedo os profissionais que estariam aqui para realmente levar informação de qualidade, porque a gente está tão repleto de informações aleatórias que quando a gente pega as pessoas que realmente estão falando o que está acontecendo, que é real, eu acho que ajuda as pessoas a se sentirem confiantes e ajuda as mulheres que estão nesse caminho aí, trilhando entre gravidez, pós-parto, tentando, para elas entenderem, igual a gente fala assim, nem todo mundo tá feliz, então assim, nem sempre elas vão ouvir isso daí, muito pelo contrário, né? Então isso é muito, muito legal e se enriquece muito. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Para você que está nos assistindo, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Espero que a gente tenha de fato levado informação de qualidade. Como eu venho dizendo no primeiro episódio, nesse segundo episódio, o nosso intuito do Movimento Maternar é criar um legado de promoção de bem-estar físico e mental materno. Então até o nosso próximo episódio. Fique aí com a gente, segue as nossas redes sociais, tanto aqui no canal do YouTube quanto no nosso Instagram, @Movimento Maternar. A gente se encontra em breve. Tchauzinho!